Relator excelentíssimo ministro José Alberto de Pimenta, recurso de vista de agravo protido 5.074/41/2010, recorrente do Ministério Público do Trabalho desta região, recorrido Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB. José Alberto, você vai se falar. Senhor presidente, como se lembram vossas excelências, na última sessão em que esta turma contou com a composição foi dado provimento ao agravo de instrumento do Ministério Público do Trabalho contra a decisão denegatória de seguimento do seu recurso de revista proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho dessa região, que havia trancado, portanto, o exame da matéria de fundo. E, por considerações que naquela ocasião já desenvolvi, a questão me pareceu que merecesse um exame um pouco mais aprofundado desta turma. É uma questão que aparentemente já havia sido examinada anteriormente por esta turma ou por outras turmas desse tribunal, mas que na verdade tinha uma peculiaridade que a distinguia dos demais casos. E agora é o momento de julgar o recurso de fundo do Ministério Público do Trabalho contra a decisão regional, que por sua vez negou provimento ao seu recurso, mantendo a decisão de primeiro grau, proferida por uma das varas do trabalho de Brasília, julgando improcedentes os pedidos iniciais formulados nesta ação civil coletiva que foi promovida, foi ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho em benefício de todos os empregados da reclamada CONAB, que a ela retornaram por força, fundamentalmente, da anistia que lhes foi conferida pela Lei 8.878 de 94. Bom, a questão, portanto, por si só já é muito relevante, porque é uma questão de interesse geral, de interesse coletivo de todos esses empregados, que depois de um longo percurso, todos nós sabemos dos percalços que foram passados por eles para as várias comissões de revisão da anistia, etc., etc., todos nós sabemos, eu não vou detalhar agora. Esses fatos são fatos do início da década de 90, do governo Collor, que ensejaram o afastamento desses empregados. A Lei 8.878, de 11 de maio de 1994, foi editada, aliás, era uma conversão de medida provisória, foi editada para abranger, como se sabe, para conceder anistia aos servidores públicos civis e empregados da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, bem como os empregados das empresas públicas, das sociedades de economia mista sob controle da União, como a CONARES, COEC, que no período compreendido entre 16 de março de 1990 e 30 de setembro de 1992, vejam vossas excelências, o tempo passou, né? Que tenham sido, havia três hipóteses: exonerados ou demitidos com violação de dispositivo constitucional ou legal. Eu faço esse registro, senhor presidente, para que possamos perceber o contexto histórico e o significado dessa questão que agora está sendo discutida. Então, esses empregados foram anistiados e são aqueles empregados que nesse período foram exonerados ou demitidos com violação de dispositivo constitucional ou legal, despedidos ou dispensados dos seus empregos, com violação de dispositivo constitucional, legal, regulamentar ou de cláusula constante de acordo, convenção ou sentença normativa. E eu acentuo, senhor presidente, que aqui essa anistia que foi votada pelo Congresso Nacional, efetivamente promulgada, ela teve a evidente finalidade de reparar injustiças, porque, afinal de contas, somente aqueles empregados que tenham sofrido a violação de dispositivo constitucional ou legal devidamente apurada no processo administrativo, todos passaram perante as comissões regularmente constituídas, é que foram beneficiados por essa anistia. Então, não se trata propriamente de um favor, mas do reconhecimento da reparação de uma injustiça. E, finalmente, a terceira hipótese é aqueles empregados que também, nesse período, tenham sido exonerados, demitidos ou dispensados por motivação política devidamente caracterizada, também apurada e verificada caso a caso, ou por interrupção de atividade profissional em decorrência de movimentação grevista. Então, essas pessoas que se enquadraram nessas hipóteses
foram anistiadas e determinou-se o retorno ao serviço dessas pessoas. E só se aplicando aos servidores titulares de cargo de provimento efetivo ou de emprego permanente à época da exoneração. Todas essas pessoas, então, estavam nessas condições. Isso aí é ponto de partida para o exame da matéria. É o pano de fundo que deve nos guiar na solução dessa matéria. É verdade também, senhor presidente, e esse tribunal já teve a oportunidade de examinar essa matéria em muitos casos, que essa lei, ela não assegurou uma anistia, nos termos muito conhecidos, ampla, geral e restrita. Não foi isso. Não determinou o retorno ao serviço com o pagamento do período de afastamento, do período não trabalhado. Essa é a grande discussão nos âmbitos. O artigo 6º da lei limitou o âmbito dessa anistia nos seguintes termos. A anistia que se refere a esta lei só gerará efeitos financeiros a partir do efetivo retorno à atividade, vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo. E esse é o problema. É a interpretação desse dispositivo, como o senhor sabe, como Vossa Excelência sabe. Isso levou o Tribunal Superior do Trabalho a editar a OJ 221 da subseção 1, depois transformada na Orientação Jurisprudencial Transitória número 56, que consagrou basicamente, quase que repetiu o teor desse dispositivo legal, enfrentando os vários casos que vieram ao nosso conhecimento para consagrar exatamente a mesma coisa. A OJ tem só uma pequena diferença de redação, dizendo o seguinte: anistia Lei 8.878 de 94, exatamente essa lei, efeitos financeiros devidos a partir do efetivo retorno à atividade. E diz: os efeitos financeiros da anistia concedida pela Lei 8.878 de 94 somente serão devidos a partir do efetivo retorno à atividade, vedada a remuneração em caráter retroativo. Eliminou-se, inclusive, de qualquer espécie. Se há alguma diferença, é a favor dos anistiados, não posso. Porque não há essa menção expressa a remuneração de qualquer espécie. Mas fiquemos por aqui por hora. É claro que esse artigo estabeleceu que não haveria pagamento de salários sem trabalho. Ou seja, o período não houve trabalho, não se paga salário. Essa é a interpretação mais natural desse artigo. O problema são as outras vantagens, são a contagem desse tempo de afastamento, as licenças-prêmio, etc. As promoções por merecimento, as verdadeiras promoções por merecimento do período. E o caso dos autos. Porque há vários precedentes desse tribunal, e de início eles me impressionaram, porque a posição era totalmente desfavorável ao pedido dos reclamantes. O tribunal já fixou entendimento em casos que não semelhantes a esse, em que, por exemplo, não se admitia a contagem do tempo de afastamento para todos os efeitos legais. A pessoa não trabalhou, não conta esse tempo para efeito de licença-prêmio depois que se retornar. Ou o tribunal também não entendeu que seria possível conceder a reclamantes específicos promoções por merecimento do período em que tivesse havido avaliação de desempenho e em que nem todos tivessem recebido a promoção por merecimento, aqueles que estavam na ativa. Então não seria possível dar automaticamente a todos essas vantagens. Mas a situação aqui é outra, isso é que me impressionou, por isso é que me levou a uma meditação, uma reflexão um pouco maior. Porque aqui está claramente desenhado nos autos, no acórdão regional, e é incontroverso, que o que se discute aqui é um caso sui generis, é uma vantagem que consistiu na concessão sucessiva, por 3 resoluções sucessivas de 94 e 95, eu examinei profundamente os autos, em que a empresa, na época de 94 e 95, quando esses empregados estavam afastados, eles não estavam lá, mas todos os outros empregados que lá estavam trabalhando receberam ditas promoções por merecimento, chamadas de promoções por merecimento, mas sem a avaliação de desempenho de cada um. E de forma linear, geral, para todos
todos aqueles que estavam trabalhando bem aplicados, nós já estamos matando a discussão. Portanto, por isso eu propus dar provimento, e não por isso, mas porque há um areste da terceira região que deu essas vantagens. Era um caso absolutamente idêntico, o fato era o mesmo, não era um caso do Ministério do Trabalho, ele não representava a todos, mas era de 2 ou 3 empregados que lá tinham voltado em Minas Gerais e também pediram 5 níveis. O caso é igual, o fato é o mesmo, portanto há divergência jurisprudencial específica nos termos do artigo 296. E o Tribunal da Terceira Região deu a vantagem, e o Tribunal da 10ª Região não deu a vantagem. E esse é o nosso papel aqui em Brasília, no nosso período de trabalho. Se um tribunal dá e o outro não dá, nós aqui é que temos que dizer quem tem razão. Esse é o papel do Tribunal Superior do Trabalho no Brasil. Portanto, o conhecimento me parece necessário. Pois bem, senhor presidente, e aqui nós temos que trabalhar com a interpretação da lei de anistia, do artigo 6º da lei, e a OJ é um desdobramento disso. E, ao contrário do que ocorre no direito civil, no direito privado, as cláusulas benéficas, ditas benéficas, no direito privado, nós sabemos que elas têm que ser interpretadas estritamente nos termos do Código Civil. Artigo 112, se não me engano, do Código Civil de 2002. Mas aqui não se trata de cláusula benéfica. Aqui, ao contrário, se trata de uma lei de anistia, votada pelo Congresso Nacional. E nós sabemos, me socorrendo da doutrina a respeito do assunto, as leis de anistia, elas são editadas em situações peculiares, nos momentos históricos mais importantes da vida nacional, para superar uma crise de alta significação, e nós bem sabemos, eu pelo menos tenho idade suficiente, porque eu vivi o governo Collor, então eu sei do que se tratava na ocasião. E anistia é fundamentalmente perdão, esquecimento. Essa é a função das leis de anistia. É a superação de uma crise e o recomeço, a retomada da vida de todos. E, portanto, a doutrina jurídica, a teoria, é muito clara no sentido de que as leis de anistia, ao contrário, não podem e não devem ser interpretadas de maneira restritiva, de maneira estrita. Ao contrário, elas têm que ser interpretadas de uma maneira generosa, ampliativa, porque essa é a finalidade das leis de anistia. Em benefício dos anistiados, fique bem claro, a interpretação tem que ser a mais ampla possível em benefício dos anistiados. Claro que sem ultrapassar os limites. Não estou propondo que se dê nada além do que a lei propõe. Então, se esse é o pano de fundo interpretativo, aqui verifica-se que o que se está pedindo é apenas que eles retornem ao trabalho em cada data respectiva e que sejam enquadrados no cargo ou na função que eles ocupavam antes, mas levando-se em conta as vantagens concedidas ao conjunto dos mesmos trabalhadores que ocupavam os mesmos cargos de função e que receberam essas vantagens. Em outras palavras, senhor presidente, a consideração aqui é isonômica, sim, é de tratamento igual a pessoas que estejam no mesmo posto. Mas é também, se me parece, de aplicação do disposto no artigo 2º da Lei de Anistia, que diz, o artigo 2º não foi invocado ainda, o retorno ao serviço dar-se-á exclusivamente no cargo ou emprego anteriormente ocupado, ou, quando for o caso, naquele resultante da respectiva transformação. Isso ocorreu. O retorno é no mesmo cargo ou função. Agora, enquadramento não é vedado aqui que esse enquadramento seja feito de forma diferente. Finalmente, senhor presidente, um argumento estritamente jurídico, que eu avancei nele nesse último fim de semana. Trabalhei no fim de semana nesse voto, pensando a respeito, e eu ponderaria o seguinte: quando a lei determina o retorno ao serviço, no artigo 6º, o retorno à atividade, e o artigo 2º também, é consensual de que não se trata de reintegração, porque não manda pagar o período de afastamento. É readmissão, embora a lei não chame de readmissão,
Mas a doutrina e a jurisprudência corretamente enquadraram essa situação na readmissão. Mas é importante perceber que se trata do mesmo contrato de trabalho, não um segundo contrato. É readmissão em termos, é readmissão no mesmo contrato, porque se fosse um segundo contrato, teriam que fazer novo concurso público. Artigo 37, 2. Não tem que fazer novo concurso, eu não estou dizendo que tem. Se não tem que fazer novo concurso, é o mesmo contrato que foi repristinado, ressuscitado pela lei de anistia. Ele voltou a viver. Ele havia sido extinto, mas ele voltou a viver. É o mesmo contrato. E agora, enquadrando essa situação desses reclamantes juridicamente no direito do trabalho, pergunto: qual a natureza jurídica desse período de afastamento, desse período em que não houve trabalho? O contrato começou, as pessoas foram dispensadas, em 91, 92, ficam afastadas e voltam, 10 anos depois, em 2004, em diante. E retomam a sua vida, o mesmo contrato de antes. Qual a natureza jurídica desse período, desse intervalo? Suspensão do contrato de trabalho. Não há outra maneira de qualificar. Nós bem sabemos que a diferença entre suspensão e interrupção do contrato de trabalho, do mesmo contrato de trabalho, é pagamento ou não de salários. É a grande nota distintiva. Se tivesse havido pagamento dos salários, seria mera interrupção. Não havendo pagamento de salários, é a suspensão do contrato de trabalho. Inicialmente, senhor presidente, na semana anterior, eu falei de aplicação analógica do artigo 471 da CLT. Como Vossa Excelência sabe, o artigo 471 da CLT estabelece uma regra geral para todos os casos de suspensão e interrupção do contrato de trabalho. E bem sabemos que a CLT trata de várias hipóteses de suspensão e interrupção, mas não esgota a matéria. Outras leis, ou normas coletivas, ou até contratos individuais de trabalho, podem criar novas hipóteses de suspensão ou interrupção do contrato de trabalho. E aqui a Lei 8.878 de 94 criou uma nova hipótese de suspensão do contrato de trabalho. Esse período de intervalo, para mim, pelo menos para mim, é claramente de suspensão do contrato de trabalho. Pois bem, o artigo 471 da CLT, a matéria é tratada nos artigos 471 a 476A da CLT, como Vossas Excelências bem sabem, o artigo 471 estabelece uma regra geral para todos os casos de suspensão e de interrupção do contrato de trabalho, que tem por base exatamente o princípio isonômico invocado pelo Ministério Público do Trabalho, para garantir a pessoas em situação igual o tratamento igual. O que diz o artigo 471 da CLT? Ao empregado afastado do emprego, como o caso deles, são asseguradas, por ocasião de sua volta, todas as vantagens que na sua ausência tenham sido atribuídas à categoria a que pertencia a empresa. Exatamente a mesma situação. Os 5 níveis dados a todos são assegurados a eles. Quando voltarem, quando deveriam ter sido reenquadrados com os 5 níveis, e não foram. Então, senhor presidente, não se trata da tragédia de aplicação analógica, é a aplicação direta, expressa, explícita, necessária, porque se trata de hipótese de suspensão do contrato de trabalho, desse período de afastamento. Cheguei a essa conclusão subcensura, né? Mas me parece que é importante deixar claro que não se trata até, nem sequer, não há necessidade de aplicar princípios constitucionais. Não teria discussão, é uma turma aplicando princípios constitucionais, não há necessidade. Aplicação da legislação infraconstitucional, artigo 471 do CLT. Eu acho que se aplica ao caso. Finalmente, senhor presidente, um argumento que também foi aventado, e eu mencionei na semana passada, todos eles voltaram a ocupar os cargos e funções anteriores, que antes ocupavam, antes de serem afastados, e foram colocados num patamar 5 níveis abaixo de todos os outros. Causa uma distorção evidente no quadro. Nem sei se isso, na verdade, atende ao interesse do empregador, causar essa distorção. É como se houvesse sido criado, sem base legal, um quadro suplementar. Acho que causa distorções sérias e não atende sequer aos princípios da boa gestão administrativa, da eficiência administrativa. Mas o artigo 4º da Lei 8.878 também previa e prevê que a administração pública federal e as empresas sob controle da União, no caso do CONAR, quando necessária a realização de concurso, contratação ou processo seletivo
com vistas ao provimento de cargo ou emprego permanente, excluirão das vagas na forma desta lei. Não sei se isso ocorreu ou não, mas a lei manda que ocorra. E aqui também surgiria um outro paradoxo, uma outra discussão. Se com relação aos empregados antigos, eles já entraram, foram reenquadrados 5 níveis abaixo dos mesmos empregados, com relação aos concursados, o concurso seria realizado e esses concursados certamente entrariam com os 5 níveis e eles continuariam abaixo. Outra disfunção, que me parece que não corresponde sequer ao espírito da Lei 8.872 de 94. Não é essa, me parece, a intenção do legislador quando editou essa lei da anistia. Concluindo, presidente, com desculpas pela extensão, mas a matéria é nova, é atraente e eu acho que exige um posicionamento claro dessa egrégia turma a respeito. Não me parece, por tudo que eu expus, haver incompatibilidade entre o provimento do recurso, e aqui já estou no mérito, e o julgamento de procedência desse pedido inicial. Não há nenhuma incompatibilidade com a lei de anistia, pelos motivos expostos, nem com a OJ transitória 56 da STI, sendo perfeitamente possível, portanto, deferir-se o pagamento dessa recomposição salarial a todos os anistiados. Para ser mais preciso, senhor presidente, porque eu já chego ao dispositivo, eu estou nos exatos termos do pedido inicial formulado na estação civil coletiva, que, como se sabe, se diferencia da ação civil pública, porque ela se destina exatamente a defender os direitos individuais homogêneos dos trabalhadores, para cuja defesa de seus interesses indisponíveis a Constituição previu a existência e a atuação do Ministério Público do Trabalho, e deixando claro também, e é um outro aspecto final, que havia um pedido na ação civil coletiva de dano moral coletivo, de indenização por dano moral coletivo. Mas no recurso de revista, há só uma menção no final pedindo o conhecimento e provimento do recurso para julgar procedentes todos os pedidos iniciais. Mas não há fundamentação específica. Então eu só registro no meu voto que eu não estou provendo para essa finalidade, até porque o recurso de revista é técnico e não há demonstração da existência dos pressupostos específicos de admissibilidade do recurso quanto à história. Pois bem, então eu proponho, senhor presidente, depois de superada a barreira do conhecimento, o provimento do recurso por conhecimento por divergência e o provimento do recurso para julgar procedente em parte esta ação civil coletiva e declarando, há um pedido declaratório no pedido inicial, e declarando que os 5 níveis salariais concedidos em 1994 e em 1995 pela reclamada a todos os seus empregados, a título de promoções por merecimento, possuem natureza de recomposição salarial a eles concedida em caráter geral, condenar a reclamada a proceder ao enquadramento funcional e salarial de todos os empregados anistiados que a ela retornaram ao serviço, nos termos da Lei 8.878 de 94, considerando aqueles 5 níveis de progressão funcional a título de promoção por merecimento, nos termos do artigo 471 da CLT. Bem como, e é uma consequência, a pagar a cada um deles as diferenças salariais em razão dessas promoções ocorridas, nos termos em que foram concedidas aos seus demais empregados em atividade, os 5 níveis, e a partir da data do retorno efetivo de cada um dos anistiados ao emprego, com reflexo desses valores sobre as demais vantagens trabalhistas decorrentes da lei e de normas coletivas do trabalho, parcelas vencidas e vincendas, até que o reenquadramento se faça. Tudo como se apurar em liquidação. Eu proponho a inversão dos ônus da sucumbência, com custas processuais no importe de R$2.000 a cargo da reclamada, calculada sobre o valor da condenação, hora fixada em R$100.000, e para fins de disposto no parágrafo 3º do artigo 832 da CLT, eu declaro que haverá incidência das contribuições previdenciárias sobre essas diferenças salariais deferidas e seus reflexos, exceto no que se refere aos seus reflexos sobre o custo de garantia. É a minha proposta de voto. De fato, é um precedente no nosso trabalho, não temos nenhum caso nos pontos que tenha sido examinado sobre esse ponto, que é bastante complexa, e convidá-lo mesmo para poder citar em condição de voto.
presidente, eu registro que é um caso idêntico, perdão, mas é um caso idêntico do ministro Caputo Bastos sobre a mesma matéria. Sim, mas aí ela foi Pois não. Pois não. Você deixou nos apresentar muito bem. Todos apresentados a peça inicial do Ministério Público não faz essa diferenciação. Bom, ou iríamos ou deixaríamos para uma ideia ou caso. Você necessitaria uns tempos de Exato. Isso é muito bom. Vou pedir licença para vocês. Eu recebi os comentários das partes. Eu vou pedir duas questões. Tá. Primeiro, esse processo já veio para a sessão de julgamento com outro posicionamento. Sua Excelência melhor refletindo sobre o tema, evoluiu a esse posicionamento que hora vez apresentar. E o posicionamento do Sua Excelência chegou no meu gabinete hoje às 11 horas da É manhã. verdade. Trabalhei voto, no fim de semana além na disso. madrugada. É uma questão nova, não tenho como dar uma opinião, até porque, como Sua Excelência acaba de lembrar, eu tenho um voto idêntico hoje na pauta, tratando dessa questão como se vem tratando essa matéria, não sobre essa visão que a hora vem de propor Sua Excelência. E também fui questionado pelo representante do Ministério Público que gostaria de ter vista do processo para que melhor pudesse examinar, até para fazer a sua defesa oral, que precisa por qual razão, de forma que eu peço vista regimental, já adiantando que darei vista ao subprocurador para a sua manifestação. Pois não, mas apenas a observação que eu faria é que a oportunidade do Ministério Público de se manifestar foi um pregão que poderia ter sustentado. Ele é parte, ele não é funciona como cursos leves. Então, a oportunidade já se passou. Né? O silêncio poderia ter se manifestado na abertura logo após o pregão. Mas como ele não funciona como custos leves, mas como parte, estaria então prejudicada a sua intervenção. Mas, de qualquer forma, a proposta é favorável ao próprio Ministério Público. Eu compreendo o pedido de Sua Excelência, acho mesmo que é importante, porque é um precedente novo. Todos os julgamentos do tribunal têm sido no sentido de não conceder nenhum direito aos iniciados nesse período. Essa é a primeira vez que se verifica sobre esse enfoque. Ou seja, está um enfoque de que efetivamente não se discute direito devido no período de suspensão, mas, na verdade, uma questão de isonomia com os empregados que estão atualmente em exercício. Então, de fato, é uma questão importante, deve ser mesmo analisada com muito cuidado, até porque fará um precedente no Tribunal Superior. No Estatuto Básico, apenas por uma questão de facilitação para as partes, porque Vossa Excelência compreende que os interessados estão bastante angustiados. Sei que Vossa Excelência terá que fazer um exame bastante detalhado. Então, eu dava, se Vossa Excelência poderia já, poderíamos adiar já com determinado uma sessão, não necessariamente a próxima ou a outra, mas para que as partes não fiquem ligando para a Secretaria para saber se o processo vai ser em pauta ou não. Vossa Excelência, hoje é dia 3 de outubro, não é? Vossa Excelência teria condições de trazer dia 26 de outubro? Acho que seria tempo suficiente para examinar. Presidente, como faço em várias outras ocasiões, eu assumo junto com a Secretaria o compromisso de avisar os senhores advogados de que o processo estará retornando. É que a ponderação que eu faço é porque, na verdade, eles não têm advogado. Eles estão em condição de prova. Então, o que invariavelmente vai acontecer pela prática disso é que as partes irão reiteradamente, quase diariamente,
procurar a Secretaria para ter promoção. Poderíamos dizer assim, Vossa Excelência não incluir em pauta